boa noite com a bênção de Deus. Estamos aqui iniciando o programa A Palavra do Pastor. Vamos estar orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, de quem nós somos e a quem servimos, eu te agradeço por este momento. Abençoa, Senhor, o programa. Pai, os hinos que serão ministrados, a banda de música e a tua palavra. Fala aos corações, no nome de Jesus. Amém. E já vamos chamar o grupo de jovens da AD em Santa Isabel do Pará para ministrar ao Senhor. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tens cuidado bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir e entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum, mas onde esse só você vem na vida do meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Sou dependente pra viver, pra comer, para ser, para ter, para ver, pra sentir, pra saber, pra andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o seu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, pra descer, pra subir, pra falar, pra ouvir. Eu sou dependente pra chorar, pra tocar, pra falar do nome dele. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem a misericórdia e que essa igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e
Você acabou de ouvir o grupo de jovens da AD em Santa Isabel. E agora nós vamos chamar o círculo de oração, Cântico de Vitória, também para ministrar um louvor ao Senhor. Você chorou, você pediu, cantando insistiu, precisando da resposta. Já fazem um sentido, a vida está vivendo, de fracasso se derrota. Não sozinho e sem sorte, no mar da sombra da morte, pensando até que é o fim. Aleluia! Mas não é o fim. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Deixe quando chora, o Senhor responde. A oração tem que responde. E quando ele chora, o Senhor atende. Pergunta se ela lágrima do peixe. Ele foi com Daniel, lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Ele é humano, todo filho amado, o Senhor atendeu a Josué, quando o sol parou, mandou tocarem as trombetas, e a muralha derrubou. Esse Deus patente, vive no meio da gente, é o Deus que não mudou. E quando ele chora, o Senhor atende. Deus é calor, lágrima na frente. Ele foi com Daniel, lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Ele é humano, todo filho Você ouviu o círculo de oração, Cântico de Vitória. E agora nós vamos chamar a banda de música para também louvar ao Senhor com os seus instrumentos.
Temos chegado o instante para meditarmos na palavra do Senhor. Eu escolhi um texto bíblico muitíssimo conhecido. Fala de dois caminhos e de duas portas. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, vamos iniciar com este texto bíblico. Disse Jesus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Veja que o Senhor Jesus faz esta analogia. Ele está falando de dois caminhos e duas portas. Então ele diz aqui que larga é a porta. Que porta é esta? Ele está falando a respeito das pessoas que andam segundo os seus pensamentos. Pessoas que acham que devem fazer o que bem entendem e pensam que isto não vai lhe afetar em nada, não vai trazer prejuízos para a sua vida. Anda segundo os seus próprios caminhos. Mas Jesus foi enfático quando disse assim: eu sou um caminho. Ele não disse eu sou um dos caminhos. Ele é o único. Ele disse eu sou o caminho, mas disse também e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção. As pessoas pensam que ao morrer acaba tudo, né? Não é isto. O ser humano, ele tem que entender que Jesus não veio ao mundo por acaso. O ser humano, ele tem que saber que Deus nos criou para vivermos eternamente. Os animais irracionais não têm responsabilidade nenhuma. Quando ele chega ao fim da existência deles, não tem prestação de contas. Mas o ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus, é diferente. Então, por isso que o Senhor traz esta mensagem. Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos, olha a expressão, são muitos os que entram por esta porta larga, por este caminho espaçoso, onde a pessoa faz o que bem entende e o que quer. Não é isso, viu? Então Jesus diz assim: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. Ele está falando aqui da vida eterna. Nós temos que andar neste caminho enquanto estamos na terra. Porque alguém pensa que depois que morre, os familiares ficam intercedendo, né, pedindo para colocar num bom lugar. Isso não funciona. Cada pessoa tem que cuidar da sua comunhão com Deus. Tem que buscar a salvação em Cristo para poder então andar com Ele no caminho estreito e na porta estreita que conduz à vida. Procure entender isto. Isto é uma palavra simples
que qualquer pessoa pode compreender, pode entender o que é que estamos dizendo. Então, vamos ver no livro de Lucas, ainda dentro do assunto que nós estamos ventilando. A porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando... Capítulo, pastor. Capítulo. Nós estamos lendo em Lucas, capítulo 13, versículo 22 em diante. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, olha a pergunta. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que se salvam? São poucos aqueles que serão salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos. Olha aqui. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quer dizer, pessoas que viveram na terra, não se importaram de cuidar da sua comunhão com Deus, não buscaram andar com Jesus, não aprenderam com a palavra de Deus, não guardaram e andaram pelos seus próprios caminhos. Que muitas pessoas dizem assim: existem vários caminhos e todos levam a Deus. Não existe isso. O caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Ele foi claro quando se pronunciou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa história de todos os caminhos levam a Deus, isso aí não está escrito na Bíblia, né? Então, entenda, você tem que cuidar da sua vida espiritual. A vida física, essa que nós temos enquanto estamos na terra, é algo diferente da vida espiritual. Eu tenho que cuidar do meu corpo, né? Cuidar da minha vida enquanto estou na terra, a vida física. Mas eu tenho que cuidar também da vida espiritual. Jesus disse assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, do verbo ter, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele está falando da vida eterna. E esta vida eterna nós temos que tomar posse dela enquanto estivermos aqui. Não pense que você, depois que morrer, a intercessão dos seus familiares e de seus amigos vai lhe colocar, ou vai lhe dar a vida eterna. Você tem que cuidar disso enquanto está na terra, tá? Tem que andar no caminho de Deus. E o caminho de Deus é Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para reconciliar com Deus todos os seres humanos, porque Deus os criou para a sua glória e para viver eternamente. Mas a raça humana caiu, pecou e morreu. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles falharam, desobedeceram, e a maldição entrou na terra e atingiu toda a raça humana. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Perderam o contato com Deus, perderam a comunhão com Deus,
Mas Deus nos amou e enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo humano fosse salvo por ele. Deus amou você de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O Senhor não quer que ninguém pereça. Mas o texto que eu li, viu? Estamos meditando, muitos não serão salvos porque desprezaram o caminho estreito e a porta estreita, que é Jesus. Ele foi enfático ao dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará alimento. Então, estou falando do caminho da vida. Estou falando do caminho que leva para a vida eterna. E nós precisamos cuidar disso. Isso é real. O paraíso é real, o inferno é real. O céu é real, o lago de fogo é real. A Bíblia fala sobre isso. Então, às vezes, muitas pessoas cuidam somente das coisas materiais, né? Procuram crescer, enriquecer e lutam por esta vida, né? Mas não se importam com o espiritual. E Jesus disse assim: a alma que pecar, esta morrerá. Então entenda, existe vida eterna e morte eterna. Você pode dizer assim: mas é dura esta palavra, mas é uma verdade. E a verdade tem que ser dita. As pessoas têm que ouvir. A ordem do Senhor é pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então entenda. Vamos continuar aqui ainda no texto que Lucas escreveu. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater e dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Olha esta palavra. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidades. Andar com Jesus é um andar sério, não é um pé dentro do caminho e outro fora, um pé no caminho estreito e outra hora no caminho largo, Nós temos que entender que Jesus, ele veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. E quando foi que nós perdemos? Em Adão. Adão se perdeu, Eva também, e perderam a comunhão com Deus. E o pecado alcançou toda a raça humana. Viu? Todos pecaram. Mas Jesus veio para
nos restaurar espiritualmente. Entenda isto, né? Deus enviou o seu unigênito Filho para restaurar a raça humana. E Jesus tem a mensagem de vida eterna. Só Ele tem. E só Ele tem vida eterna para dar. A vida eterna em Cristo Jesus. E nós não podemos desprezar esta dádiva de Deus, este presente de Deus. Você já pensou você encerrar a sua jornada na terra, a sua caminhada na terra? Todos nós vamos chegar ao fim da nossa jornada, mas temos a vida eterna em Cristo Jesus. Aí você pode me perguntar, pastor, e como seremos na eternidade? A Bíblia diz que seremos semelhantes aos anjos. Está escrito. Está escrito isto. Alguém chegou com Jesus e disse assim: Senhor, existiu uma mulher que casou com 7 irmãos. Casou com o primeiro da família, ele morreu, não deixou filhos. E naquela época, se aquele homem que morreu tivesse irmãos, então casaria com a viúva para suscitar um descendente. E conforme a história, está na Bíblia, que ela se casou com 7 irmãos e por último ela morreu. Aí perguntaram para Jesus, na ressurreição de quem ela será esposa? Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição não se casa e não se dá em casamento. Serão como os anjos de Deus. Olha aqui. Você já pensou? Na terra, não é? Você foi um homem, uma mulher, mas na eternidade seremos semelhantes aos anjos de Deus e terão vida eterna. Está escrito isto aqui. Então, querido amigo, entenda, prezado irmão, cuide da sua caminhada espiritual. Que muitos aqui, naquele dia, Senhor, nós comíamos na tua presença, não é? E nós cantávamos na igreja, nos templos, mas não permaneceram no caminho do Senhor, não levaram a sério, não é? E serão reprovados. Existe também a parábola das 10 virgens, no capítulo 25 do livro de Mateus. Existiam 10 virgens, uma parábola, e as 10 aparentemente estavam prontas, viu? Porque estavam esperando o noivo. E à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, aí vem o noivo. E todas saíram ao encontro. Mas cada uma tinha uma lamparina, e 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. Não tinham sabedoria, não cuidaram. Faltou azeite nas lamparinas e as lamparinas estavam se apagando.
e a porta se abriu, e as 5 prudentes entraram, enquanto as 5 nécias, loucas, tinham ido comprar azeite. O azeite é símbolo do Espírito de Deus. Então, ficaram de fora. As prudentes entraram, a porta se fechou. E quando, diz a parábola, quando elas chegaram, bateram na porta: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E foi dito para ela: não vos conheço. Viu? Então será triste, né? E não se deixe enganar. Cuide com seriedade da sua comunhão com Deus. Cuide, viu? Vigie. Não seja enganado, tá? Não estou falando aqui de religião, estou falando de vida eterna em Cristo Jesus. Não estou falando aqui em nome de denominação nenhuma. Estou mostrando para você que Jesus é o caminho. Ele foi claro, foi contundente. Eu sou o caminho. Eu sou a porta, disse Jesus. Então, ande por este caminho, o caminho estreito, o caminho da vida. Não se deixe enganar no caminho largo, né? Muitas pessoas estão enganadas, acham que pode fazer o que bem entender, e não é assim. Prestaremos contas das nossas palavras, de nossas ações, viu? Prestaremos conta de tudo que fizermos, viu? Deus pedirá contas. Então, cuide da sua comunhão com Deus. Jesus veio ao mundo e pediu ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo. O Espírito de Deus que convence homens e mulheres, convence os pecadores do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para alcançar os corações. Então prepare-se, porque o nosso tempo é curto na terra. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, através do Espírito Santo, e tenhamos uma vida terrena vitoriosa. Em nome de Jesus. Estarei orando e encerrando essa meditação. Pai, eu te agradeço por este momento. Abençoa, Senhor, aqueles que ouvirão esta palavra e que ela os toque profundamente. Abençoa todos os que estão nos assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.